Muito bem, olá queridos, muito boa noite, graça e paz. Vamos à nossa meditação de Bíblia Online de hoje, dia 13/10/2025. E estamos em Bíblia Online no versículo de Jeremias 30, 12 e 17, também 1 João, capítulo 3 e o verso 5 e 6. Nós vamos meditar neste momento, ok? Diz assim: porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. 1 João 3, 5, 6 diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado, e qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que é a ferida daquele que está fora da essência. A ferida que ele tem e a ferida que ele causa na vida dele e na vida de quem está por perto ou coligado a ele. Uma vez que ele está, diz aqui, fora da direção de Deus, ele acaba se identificando ou permitindo destruições para a vida dele, aquilo vai abrindo brechas no seu caminho, no caminho daqueles que estão ao seu lado, nas negociações que ele faz, tudo começa a criar uma chaga. A demonstração que Deus deu ao profeta Jeremias foi quando Israel estava se aliançando a outras nações e querendo viver o jeito de outros povos. Né? Todo mundo pensa assim, as pessoas pensam assim, diferente do que Deus falou. E qualquer indivíduo que começa a pensar fora do que Deus falou, diferente do que Deus disse, fazendo coisas que não estão na essência da palavra, ele começa a criar invisivelmente, na área espiritual, uma ferida, uma chaga no seu corpo espiritual. E essa ferida, ela vai crescendo, ela vai dificultando bênçãos, desenvolvimento de Deus, áreas na vida do indivíduo, porque ele insiste no pensamento dele em vez do pensamento de Deus. Uma vez que ele faz isso, ele cria uma chaga para ele e uma chaga para quem está perto ou coligado. E isso vira um embranhado, uma bola de neve, independente o que seja a área, o tema ou o assunto. Por causa disso, quanto mais fora da definição de Deus, da instrução de Deus, da essência de Deus, maior aumenta a dor da ferida. Daquele que está fora da essência ou daquele que está ligado a alguém que esteja fora da essência. Por isso que a palavra diz em Ageu que não andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Por quê? Porque não estão ligados à essência. Uma vez que está ligado à essência, a harmonia e a paz de Deus, porque está coligado à essência dele, ele derrama a paz dele. Se não tem essa harmonia específica, a chaga aumenta. Então, existe aqui dois tipos de feridas. Tanto aquele que está fora da direção de Deus, no desvio do foco, que as escrituras falam sobre o pecado, quanto porque aquele que não está na voz de Deus, o que Deus falou radicalmente com plenitude, ou aquele que está acompanhando quem não está na essência, ele também sofre uma chaga. E aquele sofrimento que nós temos, às vezes por alguém que nós amamos, ou consideramos, ou um dia nós intercedemos, pedimos a Deus, mas aquela pessoa não sai daquilo que Deus ordena que ela saia. E uma vez que ela não sai, ela criou uma chaga, ela impediu bênçãos para ela e para quem está do lado. E ela trava toda a bênção de Deus, então vira uma chaga para nós também. É uma dor impossível, só o milagre de Deus para sarar. E aí, quando isso acontece, diz, bem sabeis que Deus se manifestou para tirar os nossos pecados. Não só tirar os nossos pecados, mas os efeitos dos nossos pecados. Nele não há pecado. Qualquer que permanece em Deus não pratica o pecado. Então, aquele que ainda está em pecado é porque ainda não conheceu a Deus. E às vezes a gente insiste e a gente começa a ficar doente, enfermo, angustiado, entristecido.
E de verdade a gente tem que entender esse versículo de João. João está dizendo: quem permanece em Deus não pratica o pecado. E quem permanece em pecado ainda não viu e nem conheceu a Deus. Então, não adianta insistir. Não conheceu a Deus, não quer conhecer a Deus. O dia que quiser mesmo conhecer a Deus, vai deixar tudo aquilo que é essas faltas, né, fora, essas divergências, isso que está desviando da essência realmente de Deus. Então, Deus diz: eu te restaurarei. Mas veja, Deus restaura se o indivíduo vai até Deus. Se o indivíduo não vai até Deus, não tem restauração, porque ele não quer. Se ele não quer, nem Deus, né, enforca para poder a pessoa fazer, não. E aí a chaga continua, infelizmente, né? É uma chaga impossível e tão grande que ninguém mais pergunta pelo indivíduo. Não tem como se aproximar da questão. Não tem o que fazer, não tem o que falar, não tem como mexer. Só um milagre de Deus. Porque a chaga é impossível. É uma ferida, diz aqui, ó, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Veja, para o Espírito de Deus confessar isso, que a coisa não foi brincadeira, não é brincadeira, não está sendo brincadeira. Então, aí com tudo isso, é Deus quem trata, né? É Deus quem trata. E a gente que entende que aquele que ainda, ele permanece sem a essência radical em Deus, não conheceu a Deus ainda, não viu a Deus. Se visse a Deus, não brincava com todo esse tipo de coisa. Então, esse hoje foi a dor daqueles, como a gente está vendo nos vídeos anteriores, não fazem a obra de Deus. Que dor eles provocam nos outros, que chaga eles próprios têm na vida deles, falta de desenvolvimento que Deus queria, realização que Deus queria ainda mais, e que dor eles causam nele e nos outros, quantos danos eles causam para quem está ao redor. É impressionante. Que o Senhor tenha misericórdia, que a graça dele nos sustente a cada dia mais. Esse foi então o nossa meditação de Bíblia Online de hoje. Forte abraço e até mais.